Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. Estou muito agradecido porque o número de inscritos do canal tem crescido bastante. Muito obrigado a você que compartilhou o canal, muito obrigado a você que se inscreveu. Sejam muito bem-vindos, galera. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist de certificação Java. Vamos entrar no terceiro tópico que fala sobre as Java Core APIs, certo? E nós vamos começar falando da que talvez seja uma das mais importantes, que é aquela que você vai usar para sempre, ou pelo menos durante a sua vida de programador, que é a API de String, tá certo, pessoal? String é uma classe Java que nada mais nada menos do que comporta uma cadeia de caracteres alfanuméricos, tá? Ou caracteres especiais, na verdade, uma cadeia de caracteres, tá? Nós vamos entender agora em detalhes, beleza? Então, desde já, muito obrigado aí por estar assistindo a aula. Não se esqueça de compartilhar o canal com aquela pessoa que você sabe que está interessada em aprender programação ou tirar a certificação Java. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula, beleza, galera? Eu já deixei prontinho aqui que hoje tem duas coisas, na verdade, para a gente começar a ver strings, tá? Vai ser umas 5, 6 aulas só falando sobre strings, porque além de explicar as strings, nós vamos falar sobre os métodos que são usados em strings que compõem a API do Java, beleza? Então, primeira coisa que as duas primeiras coisas, na verdade, que a gente tem que falar sobre strings, que eu acho que são importantes para o entendimento de tudo que vai vir depois, é você entender como funciona a string na memória do Java e você entender como se comporta uma string durante a programação Java, tá? Então nós vamos falar hoje de duas características, que uma é o pool de strings, tá? Que é uma área do Java reservada especificamente, uma área do Java de memória reservada especificamente para guardar nossas strings, e a imutabilidade da string, tá? Isso aqui é muito importante, isso é uma das coisas que mais cai na prova, que mais vem com pegadinha, beleza, galera? Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu criei esse programinha aqui, tá? E hoje vai ter, que nem na aula que nós fizemos lá, hoje vai ter desenhinho pra gente, tá? Pra gente poder visualizar como funciona o pool de strings, tá bom? Então, basicamente, ó, é isso aqui. Lembrando da nossa aula lá atrás, que eu expliquei um pouquinho da stack, da heap, quando nós entramos em orientação a objetos, tá? A stack é a área de memória que ficam as nossas variáveis que estão sendo executadas naquele momento. Ao final de execução de cada método, limpeza de classe, etc. e tal, a variável ela morre e ela sai da stack, ou seja, ela sai da pilha de variáveis. Por isso a stack é uma área que ela vai guardando ali o que é temporário, ou seja, o que o Java está executando naquele momento a nível de variáveis, tá certo? O heap é onde ficam todos os nossos objetos. Todos os nossos objetos em Java ficam na área de memória chamada heap, tá certo? Então, sempre que você dá um new e cria um novo objeto, é aqui que ele vem parar, é dentro dessa grande área de memória que ele vem parar. E o que é, então, o pool de strings? O pool de strings ele é uma área dentro da grande área chamada heap, que o Java ele armazena as nossas strings. Então, provavelmente lá dentro vocês vão ver que estão guardadas as strings literais da nossa aplicação. Então, basicamente explicando para vocês como é que isso funciona, pessoal. Para que isso foi criado? Isso foi criado por seguinte motivo. Ó, eu criei aqui uma variável S, tá? Criei uma variável S2. Percebam que elas têm exatamente o mesmo valor, ou seja, ABC. Então, em Java, quando a gente está trabalhando com strings, é muito comum a gente trabalhar com strings literais, tá? Obviamente, tem as strings que a gente pega do banco de dados, de CSV, de outras fontes de dados, que são strings dinâmicas, tá? Mas é muito comum a gente trabalhar bastante com strings literais. Se em um processamento de loop, etc. e tal, onde você usa literais muitas vezes, se todas as vezes o Java tivesse que criar um novo objeto na heap para compor um valor que a gente sabe que é literal,
isso aí ia ficar muito pesado. Então, aí foi-se tirado o conceito de criar uma área de memória que vai guardar a referência de todas... Vai guardar a referência não, desculpa. Vai guardar de fato os objetos strings que são usados literalmente. Como eu falei para vocês lá atrás, lembrem, isso aqui é como se fosse um açúcar sintático para isso aqui. Né? Vocês lembram que eu falei isso lá atrás para vocês? Basicamente, o que o Java faz é... a gente não precisa criar isso para string, tá? Ele cria por trás e automaticamente ele diz o seguinte, opa, mas peraí, esse objeto ele já existe no pool. Então faz o seguinte, tanto S quanto S2 apontam para o mesmo objeto string. Isso aqui, que está aqui embaixo no nosso resultado, pode ficar confuso, porque pode estar dando a entender que nós estamos comparando esses valores aqui. Mas eu vou já mostrar para vocês que não, tá certo? Vamos primeiramente aqui executar o nosso programa. Tá? Nós vamos executar o nosso programa. Ó. Percebam, S é igual a S2, true, tá? Ou seja, é verdadeiro. Só que aí você pode pensar, Adriano, claro, porque ambos têm o ABC. Só que o que está acontecendo é o seguinte, o Java ele não está comparando o valor. Por quê? Porque a igualdade em Java, esse igual, quando nós estamos falando de objeto, ele não está comparando os valores em ambos objetos. É diferentemente, por exemplo, da gente vir aqui e a gente criar um inteiro i, né, chamar de 0, o inteiro i2 também chamar de 0, e aqui a gente cria um boolean, vou chamar de inteiros, recebendo i2, tá? Por que é diferente? Porque aqui o que vai ser comparado de fato é o valor 0, tá? Ou seja, esse cara ele vai ser true, ele vai receber o valor true, porque 0 é igual, ou seja, os valores que estão em i e i2, eles são exatamente iguais. Só que int é um tipo primitivo, né? Como nós já estudamos lá atrás. Diferentemente, string não é um tipo primitivo, tá? A string, ela não reside aqui na stack, tá? Ela não vai para uma área de memória guardando valor. A string, ela reside no heap. Ela é um objeto, ela é uma instância de um objeto. Lá atrás nós falamos de variável de instância. Então, na verdade, o S e o S2, eles não contêm o valor ABC. Eles contêm um ponteiro que está direcionando, está referenciando o objeto que está residindo lá na heap, lá dentro do pool de strings. Tá certo? Como é que a gente garante que é isso? Vamos lá, pessoal. Executamos aqui, ó. Você viu que a nossa comparação aqui de S igual a S2 é true, certo? Olha o que eu vou fazer aqui. S2 agora, ela vai receber uma nova string. Atentem-se para um detalhe. O valor mudou, o valor da string, ou seja, a cadeia de caracteres que estão entre as aspas duplas, ele mudou? Não, tá? ABC é exatamente igual a ABC, tá certo? Mas quando a gente executa o nosso programa, olha o que acontece. Agora é false, tá? Por quê? De novo, é o que eu venho explicando desde o início. Nós não estamos, quando nós fazemos esse igual com tipos de referência, nós não estamos trabalhando com valor, nós estamos trabalhando com objetos, tá? E aí, o que é verificado aqui nesse momento? Nesse S igual a S2. O que é verificado? É verificado assim, a referência de S é exatamente igual à referência de S2, ou seja, S e S2 estão apontando para o mesmo objeto na heap, é isso que é verificado. E aí, como é false, o Java nos retorna false. Explicando isso em detalhes, vamos lá. Basicamente, quando a gente passa aqui na nossa linha 5, tá?
o que acontece é isso aqui, ó. É criada uma variável S na stack, tá? E, olha só, nós estamos usando um literal, tá? Deixa eu apagar isso aqui, que essa é a primeira versão e vocês precisam entender, tá? Então, o que acontece? O Java diz, opa, peraí, é uma string literal. Se é uma string literal, então eu venho aqui no pool de strings, tá? E crio um novo objeto string que tem o valor ABC, beleza? E o que eu faço? S aponta para ABC, tá? Aí a gente vem na linha 6. Opa, cria uma nova variável, tá? Na execução chamada S2, tá? E aí, ó, S2 aponta para quem? Para uma string, tá? Na heap que tem o valor ABC. Quando a JVM faz isso, ela faz o seguinte, peraí, já existe alguma string aqui na heap que também tenha o valor ABC, a cadeia de caracteres com o valor exatamente igual ao que o usuário está querendo aqui? Já. Então, o que ela faz? Ela aponta também o S2 pro ABC, tá certo? Então, o que é o igual? Aqui nesse momento que eu falei para vocês, o igual nesse momento é exatamente o seguinte, esses caras, eles são iguais, ou seja, eles apontam para o mesmo objeto, é isso que é o igual com variáveis de referência, tá certo, pessoal? Mostrando aqui para vocês, ó, para a gente lembrar de como é isso daqui, eu vou criar um próprio objeto da nossa própria classe aqui, que eu vou chamar de PS, recebendo new pool strings, tá? E eu vou criar aqui um PS2 recebendo PS, tá? Eu não vou alterar aqui os nomes, eu só quero que vocês vejam o funcionamento aqui do PE, PS, PS2. Eu não vou mudar isso aqui para os valores dos objetos, porque é só para vocês entenderem, tá? Então, quando eu pergunto se PS e PS2 é verdade, o que o Java nos responde? Ó, true. Por quê? Porque ambos apontam para o mesmo objeto. Se PS2 recebe um new pool de strings, ou seja, se vocês pararem para pensar, tanto PS quanto PS2 estão apontando para um objeto que, como não tem valor nenhum, a nível de valores, de características, de atributos, eles deveriam ser exatamente iguais, correto? Afinal, o código é o mesmo, nenhum dos dois tem atributos diferentes para a gente dizer, são atributos diferentes. Mas o que acontece? Por que é false, pessoal? Se vocês não lembram, revisitem a aula anterior, tá? Por que é false? Porque aqui vai ter um objeto pool de strings apontando para PS, PS vai apontar para um pool de strings e PS2 vai começar a apontar para outro pool de strings, tá? A igualdade, nesses casos, a gente vai ver lá na frente e entender como é que ela funciona. Isso daqui é só para melhorar a nossa explicação, tá? Então, basicamente, pessoal, olha só. Quando a gente trabalha com strings, nós estamos trabalhando com tipos de referência, tá? Na dúvida, voltem lá na aula sobre tipos de referência. Vocês vão ver de novo esse gráfico aqui, ultra bem desenhado e bem explicado, beleza? Então, o que acontece quando a gente faz isso aqui, ó? E aí, por que é importante a gente saber isso, Adriano? Porque vai cair na prova e agora não se assustem, porque pool de strings é algo que, se cair na prova, vai vir a pergunta direta, tá? Quantas strings nesse momento, nesse trecho do código, estão localizadas dentro do pool de strings? Então vai vir uma pergunta e ela vai ser direta e você vai ter que, tipo assim, se você entender isso aqui, você vai saber como fazer. Então, o que acontece aqui? E por que dá false, Adriano? Simples, agora eu vou te explicar
fazendo esse cenário aqui, tá? Passo 1, a gente cria uma variável S, e aí o Java vê, opa, é um literal ABC, tá? Se é um literal ABC, cria o objeto ABC dentro do pool de strings, beleza? Aí ele vem e cria o S2. Só que o S2, a gente está dizendo, a gente está forçando o Java a criar uma nova string. Ou seja, eu estou dizendo no meu código mais ou menos o seguinte, ó, eu não quero saber o que tu tem no pool. Na prática, é isso que acontece. Eu não quero saber o que tem lá dentro do pool. Cria um novo objeto string e me entrega a referência desse objeto dentro da variável S2. E aí, olha o que acontece. O Java vem e diz, você está me dizendo via código, ou seja, você está forçando via código que eu crie uma nova string. O Java ele não sabe o que tem dentro dessa string. Mas Adriano, tá lá entre aspas duplas dizendo que é ABC. Por que ele não usa exatamente a mesma do pool? Porque não, pessoal. Porque você está dizendo que é para criar uma nova string e o Java diz, ok, eu vou criar aqui um novo objeto, tá? Que vai ser do tipo string, com esse valor que você está me passando aí dentro. E aí para o Java, nesse momento, não interessa mais qual é o valor, porque ele não vai fazer nenhuma comparação, já que você está pedindo um novo objeto string, tá? E aí, o que ele faz? Ele vai e dá a referência desse objeto para S2. E aí você diz, quando você pergunta lá dentro, S é igual a S2, nós temos a mesma situação da gente estar usando, como eu usei para vocês no exemplo passado, criando objetos de qualquer tipo Java. Se você está criando um novo objeto e eu estou criando um objeto para uma variável e um novo objeto para outra variável, essa igualdade aqui, esse S igual a S2, nunca vai funcionar. Tá certo, pessoal? Então, se atentem para esse detalhe, tá certo? É assim que funciona o pool de string. Nós temos quase 20 minutos de aula, então eu vou fazer o seguinte. Hoje nós não vamos falar sobre imutabilidade, tá? Nós vamos falar única e exclusivamente sobre o pool de strings. Imutabilidade vai ficar para a próxima aula, quando eu estiver falando para vocês sobre concatenação. E aí eu acho que é muito importante você saber sobre imutabilidade. Eu me programei para falar agora, mas realmente eu acho que não é necessário. Já tem muita coisa para absorver. Entendam como funciona o pool de strings, porque vai ter pelo menos uma ou duas questões na prova te perguntando isso daqui. Quantas strings tem no pool nesse momento? E aí, se você não souber que esse cara aqui não vai mandar a string para o pool, você vai se dar mal, tá certo? Eu acho que eu executei esse código aqui para vocês, né? Obviamente, ó, S2, nesse caso aqui, vai dar false, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui para vocês fazerem os próprios testes de vocês, um S3 recebendo um ABC. E aí, o que acontece? Eu quero verificar se S é igual a S3, tá? Para vocês verem a diferença de 2, ó. Para S2 está errado, por quê? Porque S2 aponta para o novo objeto. E o S3, ó, S3, por que deu true? Porque, como eu falei para vocês, o Java vai vir aqui, criar uma nova variável na stack. Aí ele vai olhar, essa variável, ela está me passando um valor literal? Sim. Ah, legal. Esse valor literal já existe no pool? Sim. Beleza. Então, só dá a referência dessa string para essa variável. E aí, quando a gente compara se S é igual a S3, é igual. Se a gente compara se S é igual a S2, não é igual. Beleza, galera? É isso, tá? Estudem, pratiquem, testem.
combinem novas formas de string, criem as próprias strings de vocês, façam alterações, tá certo? Quanto mais vocês praticarem deliberadamente, desenvolverem essa memória, fizerem os próprios testes e os próprios exercícios, melhor vocês vão ficar no assunto e menos chance de serem pegos nas pegadinhas da prova. Beleza, galera? Então é isso. Mais uma vez, quero agradecer de coração a sua participação, ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece, ó, todos os meus contatos de redes sociais e contatos pessoais estão aqui na descrição do vídeo. Pode me adicionar em qualquer rede social, pode entrar em contato comigo via WhatsApp, pode ligar, enfim, entre em contato que eu atendo todo mundo, tá certo? Posso não atender no mesmo dia, posso não atender na mesma hora, mas eu vou atender, tá certo? Vai liberando a agenda, a gente vai atendendo a todo mundo. Não esquece, mais uma vez, de coração, deixa o teu like, se inscreve, ativa o sininho e principalmente compartilha o canal com aquela pessoa que você sabe que está interessada em aprender a programar ou tirar a certificação Java. Beleza, galera? Muito obrigado mais uma vez. Um beijão no coração de vocês. Um fortíssimo abraço e até a próxima.